somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém, graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Esse hino que nós cantamos por último é um hino maravilhoso, né? Todos os hinos são maravilhosos. E uma parte da estrofe onde foi cantada, onde está escrito: para que não perdemos, conservemos em nós a esperança. Amém. Então essas coisas têm que estar conservadas dentro de nós, né? E essa esperança hoje é uma realidade. Essa esperança hoje é uma realidade para o cristão. Porque o cristão ele já alcançou aquele objetivo que ele precisava. Para isso Deus está aqui na terra, para dar para você aquilo que você precisa. Então quando a revelação ela chega até o cristão, Deus está selando você, e aquela espera que vocês tinham hoje é uma realidade na vida de cada um dos filhos de Deus. Amém. As pessoas estão sem realidade na vida. Elas não entendem certas coisas por estar envolvidas com coisas do mundo. Eles procuram fazer leis, né, para que possa beneficiar as pessoas, mas nós só precisamos da lei de Deus entre nós, no nosso meio. Recentemente, acredito que a lei do racismo e injúria racial. A injúria racial não é a mesma coisa que o racismo, né? O racismo, eu acredito que é quando você ofende um grupo de pessoas. Injúria racial é quando você dirige diretamente para a pessoa. Isso é injúria, né? Então essa injúria racial não era crime. Hoje é crime. Então isso foi colocado junto com o racismo. Então, só que o governo ele tem uma mente racista. Se eu sou empresário, chegar um negro pedindo emprego, uma empregada doméstica negra, agora que foi introduzido a injúria racial como crime, essa moça de cura ela vai perder seu emprego. Porque qualquer coisa que o patrão disser, ela vai usar aquilo como injúria racial. Agora é crime. Então o governo ele fechou a porta para essas pessoas. Se tem uma branca e uma preta, que a palavra que se diz é assim. Aí você, depois que decretou essa injúria racial, você vai contratar uma negra? Não, eles vão contratar a branca. Porque agora injúria racial é crime. O médico negro e um branco, aquele hospital particular, ele vai contratar quem? O branco. Só que o governo ele pensou nisso antes de decretar. Então, e a mesma coisa anda acontecendo no mundo religioso. Satanás ele tem uma mente, ele já sabe o que ele quer. O governo já sabe o que ele quer. O comunismo já sabe o que ele quer. Você pensa que a mentalidade desse governo é o quê? Então ele fechou a porta para essas pessoas e elas não perceberam. Elas não perceberam isso. Então tem muitas coisas que Satanás está fechando na vida das pessoas e elas não estão percebendo.
Nós temos falado sobre a parousia de Cristo, a presença de Cristo aqui na terra. E as pessoas estão contentes, elas pensam que é só você saber que Cristo está aqui. É importantíssimo você saber que Ele está aqui. Amém. Mas o que elas não entenderam é que existe duas parousias. Existe duas presenças. Existe a presença de Cristo e a presença do anticristo. A diferença é que essa presença para o cristão, ela está preparando você, mostrando para você que existe uma outra presença aqui, para tirar você da presença de Deus. Satanás quer ser adorado como Deus. Então vocês observam como uma coisa vai puxando a outra. O Espírito está fazendo com que as pessoas não entendam isso. Hoje, para o cristão revelado, é fácil ele saber que Cristo está aqui. Mas só que estão sendo cegados que não percebem que existe uma outra presença aqui também. Mas o Filho de Deus, eles vão perceber isso de antemão. Amém? Graças a Deus. Amém. Vou pedir para os irmãos para abrirem a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Graças a Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver o primeiro versículo. Vamos ficar de pé, amados? Amém? Amém. Paulo está dizendo: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, essas palavras de Paulo, ó Deus, pela revelação da palavra do Senhor, nós sabemos que essa palavra já se cumpriu. Obrigado por isso, ó Deus. Fazer com que seus filhos entendam que essa passagem, ela já foi cumprida para eles, ó Pai. Pai Santo, as pessoas não entendem. Elas colocam a palavra para o futuro, para o passado, mas não percebem, ó Pai, o cumprimento delas, Pai. Pai Santo, que os seus filhos possam ter uma mente batizada com o teu Espírito, para que possamos entender, ó Deus, a real presença do Senhor no nosso meio, ó Deus. Para que possamos entender, ó Pai, o porquê o Senhor está aqui, ó Deus. Pai Santo, somente entendendo a presença do Senhor aqui, que o cristão entenderá a presença do inimigo aqui, ó Pai. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, ó Deus. E cremos que essas obras, elas foram desfeitas com essa presença do Senhor no nosso meio, Senhor. Os seus filhos agora, ó Pai, eles podem entender, ó Deus, aonde o inimigo está agindo, ó Pai. Amém. Obrigado por isso, ó Deus. É somente a Tua palavra que possa fazer essas coisas, ó Deus. Agradecemos no nome de Jesus Cristo. Abençoe os irmãos presentes, os irmãos que ouvirão futuramente, que possam, ó Deus, ser beneficiados com o culto, com a palavra do Senhor para cada um deles, e dê a porção merecida, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Então a presença de Cristo aqui na terra, ela é muito importante. Ela é a válvula de escape para o cristão. Então Paulo está nos dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, no primeiro capítulo 2, já no primeiro versículo, ele está dizendo: ora, irmãos, rogo-vos pela presença. Essa, onde você está lendo vinda, é presença. Pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela nossa reunião com Ele. Então Deus, Cristo, o Espírito Santo, Paulo está dizendo, Ele está presente. E tem que, quando Ele se apresenta, tem que ter uma reunião com Ele.
Paulo já estava falando aqui de um acontecimento do qual você já está sabendo. O cristão revelado hoje, o cristão revelado, ele sabe que Cristo está aqui, a presença de Cristo está aqui, que Cristo tem aparecido no nosso meio. Nós temos a data, hora, dia e mês, quando Cristo se manifestou aqui. Mas só que as pessoas, elas têm uma mente torta. Estou falando, irmãos, de pessoas que creem na mensagem. Então, quando eu digo para vocês que nós temos a data, horário da presença de Cristo aqui na terra, eu não estou falando de 1963. Eles estão voltados para a nuvem de 1963. Nós temos a revelação da palavra, nós estamos lá atrás. Se for para você falar de que Cristo está aqui, da presença de Cristo, as pessoas, elas podem levar você lá em 1900, no nascimento do profeta, quando a luz se pairava sobre ele, cuidando dele ali. Ainda não é a presença. Ainda não é a presença. A presença de Cristo é quando ele se mostra, aí ele está presente. Você pode ter alguém ouvindo a pregação em algum cantinho aí, eu não estou sabendo, mas quando ela se mostra, aí eu estou vendo que ela está presente ali. Mas Cristo, ele está presente. E quando foi que essa presença aconteceu? Quando aquela luz veio sobre o profeta, quando ele estava batizando, no ano de 1933, que quando foi dito assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aí as pessoas jogam esse acontecimento para o futuro. Está entendendo? Porque ele diz que a mensagem precursará a segunda vinda. A vinda, essa segunda vinda, essa vinda ainda não aconteceu. Essa vinda é física. É por isso que a mensagem tem que preparar você para essa vinda. Mas quando Deus se apresenta aqui, é a presença dele. É por isso que o William Branham tem dito, existem coisas diferentes, presença e vinda. O profeta tem nos ensinado, ele está aparecendo agora no nosso meio. Então, se Deus está aparecendo no nosso meio, você observa que essa presença começou em 1933. E as pessoas não estão preocupadas até agora. Porque existe uma mensagem falsa, porque tem que acontecer isso, para que as pessoas creiam em uma mentira. E essas pessoas que não entendem essa presença, esse primeiro versículo que você leu não é para elas. Existem pessoas confundidas na mensagem. E antes do arrebatamento, Deus está aqui para tirar a confusão dos eleitos. Você vai sair desse sistema sem nenhuma dúvida. Porque ele está aqui para esclarecer para você o que é a palavra. Então existem as duas presenças aqui. A presença de Cristo e a presença do anticristo. No versículo 7, onde nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, Paulo está nos dizendo aqui, ele diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então Paulo está dizendo que esse ser da injustiça já está operando. Esse ministério já está operando. Vocês observam que ele está falando de dois seres aqui. Existe um que está operando aqui, que é o da injustiça, e tem um outro que está impedindo ele. Então os filhos de Deus, eles têm que entender isso de antemão. As pessoas que ficarão na tribulação, que são pessoas santas, que são a igreja sem pecado, elas não foram avisadas de antemão. Elas não entenderam a presença. É a presença que vai tirar você daqui.
Como que você espera sair daqui se você acha que a vinda ainda está para acontecer, falando da presença? O que resta para a noiva é a presença física. É Jesus vindo encontrar com a igreja nos ares. É para isso que a presença de Deus está aqui. O mundo vai fazer com que você não entenda. Dentro da mensagem, as pessoas não estão entendendo isso. É por isso que ficarão aqui. Existe um segredo até dentro da Santa Ceia para você tomar. Irmãos, por mais que a doutrina seja pregada, aonde nenhum outro país mais esteja pregando, como aquela pessoa. Se tiver adultério ali, se tiver coisa errada, se você participar da Santa Ceia, você está dizendo, eu apoio tudo isso. Eu estou tendo comunhão com eles. Então não é simplesmente, não, se está pregando a verdade, eu vou tomar da ceia com eles. Não é assim. Se tem algo errado ali, pastor passa a mão na cabeça, a menos que ele não saiba. A menos que ele não saiba. Se ele estiver sabendo de algo errado na igreja, e ele não é homem o suficiente para chegar para aquele membro e dizer, irmão, você está agindo errado na igreja. Para dizer para aquela irmã e dizer, fora da igreja você usa calça, e na igreja você usa saia, ele tem que chegar e consertar aquilo. Irmão, fora da igreja você usa bermuda, e dentro da igreja você usa calça. Ele está errado. Se ele souber disso e não falar por irmão. Mas se ele não sabe, está tudo bem. Então Satanás ele está agindo dessa forma. E se você tomar ceia com essas pessoas, você está contribuindo com a falha delas. Você está aprendendo aqui o que é andar certo com a palavra de Deus. A presença de Deus está aqui, é para nos surrar. É para bater no pastor, é para bater no membro, é para bater em diácono, esposa, qualquer um, criança, adulto. Nós estamos aqui para ser surrados, eu principalmente, pela palavra de Deus. Mas não, nós queremos ouvir a palavra. Essa presença está aqui para nos consertar. Então esse ministério, esse mistério da injustiça, ele está operando. A pessoa vai na igreja, está tudo bem, mas está sendo enganada. Mas os filhos de Deus, eles são tirados de antemão. E quando a igreja é tirada, quando o Espírito Santo está aqui, porque ele só não tomou posse ainda, o anticristo, porque existe um outro aqui que está detendo ele, que está impedindo com que ele trabalhe. Mas quando esse sair daqui, aí será revelado o iníquo. Aí você diz, mas por que será revelado? Não foi revelado ainda? É revelado para o eleito. Porque é um mistério. É algo que precisa ser revelado, mas antes que revele para os outros, os filhos de Deus, ele recebe isso de antemão. É por isso que é um segredo, é por isso que é Cristo, o mistério de Deus revelado. É revelado, é contado só para você, é contado só para você, só para vocês. As outras pessoas vão saber disso quando? Quando se der o arrebatamento, que esse ser encarnar. Por que você acha que esses espíritos estão ungindo certos governantes de países? Ou você acha que esse governador que entrou agora, que você acha que ele está preocupado com alguma coisa? A intenção dele é fazer uma moeda única. Então ele vai ajudar todos os países, vai ser uma moeda única. O Brasil é o país mais forte da América do Sul. É o país mais forte da América do Sul. É o país que tem mais recursos na América do Sul, é o Brasil. Tentaram separar a Venezuela, todos esses países sugadores, tentaram separar do Brasil. Mas só que chegou um governo que ele precisa unir eles. Observe que essas coisas estão acontecendo espiritualmente na igreja. Existe um pastor que precisa unir certos tipos de gente. Então esse governo ele precisa unir esses países e criar uma moeda única para que eles possam depender dele.
para que ele possa ter o controle sobre eles. Vocês pensam que não tem interesse em querer unir esses países pequenos? O que tem de petróleo na Venezuela é uma loucura. É um país riquíssimo e mal administrado. Olha o que deu. Muitas vezes a congregação é riquíssima. Deus tem dado tanto para a congregação e é mal administrada. Você não precisa estar na igreja todos os dias, todo final de semana, mas o alimento está ali, é só você pegar e mastigar. No versículo 8 aqui está dizendo: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Essa vinda é a presença. Vocês acham que isso daqui vai acontecer quando Jesus vir buscar a igreja? O Senhor destruirá. Está falando da boca do Senhor. O que é que sai da boca do Senhor? É a palavra. E aonde está a palavra hoje? Está na noiva. Deus está agindo através de sua noiva. Amém? Então tenha isso em mente. Esse iníquo está no meio do povo de Deus. Então nós temos um privilégio tão grande de entender isso de antemão. Deus está tratando com vocês, com os filhos dele, não é com o mundo mais. Quando eu falo mundo, estou dizendo aqueles que creem no profeta. Essa batalha começou no céu. Vocês concordam comigo? Aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Está dizendo: e houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos. Houve uma batalha ali. E agora, quando houve essa presença de Cristo aqui na terra, outra vez esses dois espíritos estão aqui para que essa batalha agora possa continuar aqui na terra. Então, se vocês prestarem atenção nas escrituras, ali diz que houve batalha dia e noite. E quando fala que houve batalha dia e noite, já não está falando da eternidade. Dia e noite está no tempo. Amém. Luz, matéria e tempo. O irmão Brana, quando ele fala de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, onde lemos, ele diz: o mistério da injustiça opera. Somente a um. Agora, o que resiste até que do meio seja tirado. Eu lembrando, está dizendo para você, quem é que do meio vai ser tirado? Ele disse: aquele que resiste. Vem. Veja, um mistério. O mistério da iniquidade. Lá atrás, na primeira era, onde Paulo já vinha falando, o William Branham está trazendo isso na sua mente. Mostrando para você que essas coisas estão acontecendo. Ele diz: aqui está Paulo escrevendo e dizendo isso. O mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deve fazer. Irmão, é normal a irmã cortar o cabelo? É normal a irmã colocar brinco? É normal uma irmã pintar o cabelo? Não sei se for da mesma cor. Então você sabe o que não pode. Então essa presença de Deus aqui na terra, ela está mostrando para você o que não pode fazer. O William Branham está dizendo: e eles fazem a qualquer modo. Eles continuam fazendo. E Paulo disse que os tais estavam na terra, então, obradores de iniquidade. Os dois espíritos, os tais. Um para fazer com que você veja onde está a iniquidade, e o outro que é a própria iniquidade, em espírito ou em pessoa. Observe o que Jesus disse, o irmão Brana dizendo aqui, o irmão Brana cita Jesus, ele disse: Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito.
Então, se Jesus pediu para que você seja perfeito, para que nós sejamos perfeitos, para mim pedir para o irmão Marinho fazer alguma coisa por mim, um trabalho para que ele possa fazer, o que eu tenho que fazer por ele? Eu tenho que fornecer material. Eu tenho que fornecer um meio para que ele possa fazer aquilo. Não é isso? Como que eu pedi para o irmão Maicon fazer um trabalho no meu cão se eu não tenho um cão? Você tem que ter algo para que ele possa fazer. E assim sucessivamente. E Jesus está dizendo aqui, ó, seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se ele falou isso, é obrigação dele fornecer as ferramentas para que você possa ser perfeito. Deus não é irresponsável de falar para você fazer algo e não te dar um meio. Aquelas pessoas precisavam se alimentar. O que aconteceu? O que foi entregue para Jesus? O pão. O que aconteceu? O pão se multiplicou. Você tem que ter algo para fazer. Deu o peixe. O que aconteceu? O peixe se multiplicou. Então, quando Jesus diz, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu, tem que haver um meio para que você possa ser perfeito. E qual que é o que ele proveu para que você pudesse ser perfeito? Foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Isso limpou você. Isso trouxe perfeição para a igreja de Deus. Porque ele pediu isso. Então se você está pedindo isso, então precisa de algo mais para que a pessoa possa produzir algo. William Branham diz, como poderíamos alguma vez pensar em sermos perfeitos? Onde já se imaginou você pensar em ser perfeito? De que forma você vai ser perfeito? Ele diz, o sangue de Jesus, assim diz a Bíblia, vem, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Porque o sangue está sobre você. Como que você vai ter um novo nascimento se não teve algo que foi preparado, que foi feito para você? Agora, o pensamento está aqui no fim do tempo, quando os mistérios começam a... Quando os mistérios começam a ser revelados. É no final que essas coisas começam. É no final que essas coisas terminam. Para quem? O cristão, ele está fechado. Ele está fechado na palavra de Deus. As pessoas, elas não vão chegar nessa compreensão nunca, porque a igreja não fala assim. Estive conversando com uma pessoa, ela falou assim, irmão, a minha igreja não ensina isso. E você para analisar, é um ensinamento quase igual. É um ensinamento quase igual. Quando você entra, quando eles dizem que Jesus é seu próprio Pai, eles têm argumento para te mostrar. Mas só que eles não têm entendimento da presença de Deus aqui na terra. Quando você diz que Jesus é seu próprio Pai, então quem que vai vir? Observe que você está dizendo que é uma pessoa só. O William Branham, ele separa isso. Ele diz que existe um ser que está aqui na terra, e existe um outro que está sentado no trono, aguardando o término do trabalho dessa pessoa, desse ser que está aqui na terra. Porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus fala, Deus pensa, Deus age. Amém. Deus é uma pessoa. Deus não é uma nuvem. Então, quando você coloca todas essas responsabilidades em Jesus, coloca tudo sobre Jesus, você está dizendo que Deus não existe. Porque Jesus veio e morreu, correto? E Jesus ressuscitou. E Jesus vai voltar. Tudo bem, agora você tem que ter uma mentalidade cristã para analisar que esse Jesus que morreu, ele não ressuscitou a ele mesmo. Porque eu tenho mensagem, o irmão Branham disse que Jesus não podia ter ressuscitado ele mesmo. Então esse Jesus que morreu, esse ser que está aqui presente hoje, foi até a sepultura e tirou o filho dele de lá. Amém. Esse mesmo Deus tirou Lázaro da sepultura, usando as cordas vocais de Jesus. Então, se esse Deus, ele fez tudo isso, e essa presença dele aqui na terra hoje, você observa o
tamanho do trabalho que ele fez lá atrás. Você acha que mudar seu pensamento é muita coisa para ele? Mudar meu pensamento é muita coisa para ele? Mas para isso alguém tem que falar. É por isso que Deus equipa o homem com a palavra dele, para que o homem fale a palavra, e Deus vem naquela palavra e trabalha na vida de cada um de vocês. Como que um homem vai pregar sobre maquiagem? Não tem coragem de pregar sobre maquiagem com pessoas maquiadas na igreja. Então, quando ele fala a palavra, aquela mente cristã capta aquilo, e Deus vem na palavra que foi dita e vivifica para a pessoa. Esse Deus, ele trabalha dessa forma. Da mesma forma que Deus usou as cordas vocais de Jesus para chamar Lázaro, ele usa as cordas vocais de pregadores para acionar a igreja, para fazer com que a igreja entenda aquilo. Mas as pessoas estão muito presas no sistema ainda. Elas estão presas para entender isso. Elas não entendiam sobre a presença e a vinda desde o tempo do profeta. Olha o que ele diz na mensagem, deixando escapar a pressão. Ele diz: mas se você puder bater isso tudo para longe de você, diga: Senhor Deus, eu creio exatamente no que a tua palavra diz. Eu creio. Eu creio que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Olha o que o profeta está dizendo. Mas para isso você tem que crer. A aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Pois são simplesmente duas completamente palavras diferentes. Vê? Agora é a aparição. Ele está aparecendo agora. Como ele prometeu nos últimos dias que ele estaria conosco. Ele não prometeu que estaria conosco? Eu estarei com vós mesmo até a consumação dos séculos. Ele disse isso para você. E o William Branham está dizendo, e foi Jesus que falou isso. Aí você diz, mas Jesus, o corpo de Jesus era carne, como que ele estaria com nós até a consumação dos séculos? Porque era Deus que estava falando através dele. Amém. Então quando ele disse, eu estarei convosco até o final da jornada de vocês, é Deus falando. É por isso que quando teve a presença de Cristo aqui na Terra, que começou em 33, 1933, você sabe que começou. Agora, quando terminou? Isso não termina. Isso não termina aqui na Terra. Isso termina com arrebatamento. Essa presença, ela termina com arrebatamento, levando você para a presença, ao encontro de Jesus. É um corpo físico de Jesus. Jesus está esperando para ser coroado por você. Ele não está coroado ainda. Foi Martinho que viu Jesus, que viu aquele ser coroado. Acredito que foi Martinho que o Espírito Santo chegou para ele e disse, Martinho, Jesus não está coroado ainda. Então essas coisas elas vão mostrar para você. Da mesma forma que chegou para ele. Chegou Jesus diante dele, coroado. Falou, Martinho, eu sou Jesus, me adore. Aí o William Branham disse que Martinho, ele correu as escrituras em sua mente. Ele correu as escrituras, porque estava tudo na mente dele. E Deus disse a Martinho, Jesus não está coroado ainda, Martinho. O eleito não pode ser enganado. Jesus não está coroado ainda. Aí Martinho expulsou aquele espírito diante dele. E Jesus, quem vai coroar Jesus é vocês. É vocês que vão coroar ele. Nós o coroaremos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existirá um casamento físico. Tem que existir uma união espiritual agora entre você e a palavra, para ter uma união física, que quando você chegar ao encontro dele, você vai coroar Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
É por isso que o William Branham diz, esse Espírito Santo que agora está no nosso meio. Quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos. Reis dos reis e Senhor dos senhores. Por que ele não está coroado? Porque ele não é rei dos reis. Precisa do casamento físico. Para isso tem que ter uma união espiritual aqui na terra. As pessoas não entendem o que é isso. Você entendeu? Porque elas têm uma mentalidade só para o casamento lá em cima? Não entende a união que está tendo aqui embaixo? Quando eu comecei a falar essas coisas, eu fui criticado. Eu fui criticado por isso. Mesmo você entrando nas mensagens e ver o que o profeta está falando. Eles falam assim, não, é só lá em cima. Então não tem união aqui embaixo. Casamento é união, você tem que estar unido com a palavra. Se você não estiver unido com a palavra, você vai ser enganado pelo anticristo. E esse Espírito Santo está aqui para que você não se perca. Ele está aqui, ele é o opositor, ele está contra. Quando ele sair daqui, esse Espírito vai encarnar nesse ser que aqui está, esses homens aí da vida. Tomando conta de um país aqui e outro ali, esse Espírito, ele se romperá sobre eles. Misericórdia. Os filhos de Deus, eles recebem o Espírito de Deus. Amém. Os filhos do anticristo, eles recebem o Espírito de Cristo. Então, William Branham está dizendo que existe uma presença futura, uma presença e uma vinda física futura. A presença nos preparará para isso. Amém? Mensagem não temas, ele disse, existe uma palavra diferente usada. A aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Vê? Não são duas palavras completamente, não, são duas palavras completamente diferentes. Agora, Cristo está aparecendo nesses últimos dias. Aonde? Em sua igreja. Deus tem dado tudo para a igreja, para você. Quando você está com sede, que você toma aquele copo de água, o seu problema da sede acabou. Então tudo o que você precisa está na palavra. Então se você não conseguir absorver isso da palavra, você não pode culpar o pastor. Você não pode culpar Deus, é a falta de fé, é a falta de revelação que está em você. Todos os nutrientes da palavra já estão aqui. Mas se eu não tenho fé o suficiente para buscar aquilo, para me alimentar daquilo, como que a minha fome espiritual vai ser sanada? Então quando você sabe que Deus está aqui, agora você já sabe de que maneira você precisa andar. Agora que você sabe que Ele está, deixa Ele te conduzir. Ele está aparecendo agora em sua igreja. Olha o profeta dizendo, nós o vemos. Gente, se você não estiver entendendo isso, busca a sabedoria de Deus. Vai orar a Deus, porque o profeta já está dizendo que eles estão entendendo isso. Nós estamos vendo, nós estamos entendendo isso. Como dizendo, as pessoas não entenderão isso, mas nós estamos entendendo. Nós o vemos. Nós sabemos que é Ele. Ele quem? Ele diz, é o Espírito Santo. Vê? Nós sabemos que é. Você vê a certeza que ele tinha? Essa mesma certeza tem que estar em nós. Essa mesma certeza tem que estar nos filhos de Deus. Amém. Você vê o que é ter companheirismo com a palavra? As pessoas vão ser enganadas porque é a mesma mensagem. Muitas vezes as pessoas saem da igreja porque vai chegar um momento, a mensagem ela vai se tornar repetitiva. Ah, não, mas isso daí eu já ouvi o mês passado. Mas Deus faz isso de propósito. O William Branham disse, Deus faz as coisas propositalmente. Deus faz as coisas de propósito. Então a mensagem começa a ser repetida e você já não tem paciência mais. E as pessoas só aprendem com repetição. Você ouve, você faz várias vezes determinada coisa, vai chegar um momento que você não precisa do projeto mais. Não é isso? Vai chegar um momento que você não vai precisar do projeto mais. Você vai viver a palavra de Deus tanto, vai chegar um momento que a Bíblia vai estar dentro de você. Você é a palavra de Deus. Vocês são epístolas escritas. As pessoas estão lendo vocês aí. A Bíblia tem que estar encarnada em você. O projeto tem que estar encarnado em você. Vai lá, monta tal coisa para mim. Precisa do projeto? Não, já sei.
Ah, mas você acha que Jesus é seu próprio pai? Não. Por quê? Porque isso foi revelado, eu já sei. Aí você tem até a dinâmica que é o Espírito Santo para mostrar para a pessoa o procedimento da palavra. Hoje já tem medicina online. Você não precisa ir no médico mais. Eles consultam você. Você está na sua casa, ele na casa dele está te consultando. Imprime a receita e manda para você no seu celular. Você imprime no seu computador ali. Está assim agora. Você vai num clínico geral, ele sabe o que você tem conversando com você, vai lá e passa para você o que precisa. A psicóloga, ela olha para você, ela sabe o seu problema, conversando com você. Se você está muito agitado, ela sabe. Não é isso, irmã Flávia? Sabe. Eu me lembro quando uma vez que eu passei com um psicólogo, chamei ele de doutor, ele falou assim, psicólogo não é doutor. As pessoas confundem, chegam uma psicóloga e falam assim, viu doutora? Viu doutor? Não, eles não são doutores. Mas foi o que eu falei para uma mulher uma vez, ela era uma assistente. Eu falei, viu doutora? Ela falou assim, não sou doutora. Eu falei, mas a senhora é boa no que a senhora faz? Ela falou assim, eu faço da melhor maneira possível. Eu falei, então a senhora é uma doutora nisso. Uma dona de casa, ela faz bem o trabalho, ela é doutora naquilo. Quando você faz aquilo muito bem, você é um doutor naquilo. Não importa o que você faça. Se você faz corretamente, você é um doutor naquilo. Essa mulher ficou tão feliz que até hoje, o filho dela é médico, né? Até hoje ele fala para mim. Nossa, você melhorou tanto o astral da minha mãe com aquela palavra. Ela fala até hoje para mim. Então, se você tem coisas boas para falar para uma pessoa, fale. Então Deus está aqui para nos esclarecer tantas coisas que o mundo não tem conhecimento disso. E Deus, quando Ele manda você em determinado lugar, é porque Ele já tem você na mão dele. Quando Elias foi na casa da viúva, era uma jovem viúva, provavelmente era uma mulher muito bonita. Hoje, se determinado irmão for na casa de uma irmã, ele adultera. Não é isso que tinha acontecido com um determinado pastor aí? O marido saía para ir trabalhar e ia na casa da irmã. Ah, é o pastor que está ali. Não. É um demônio que está ali. É o espírito da serpente que está ali. Aquele espírito, quando ele encontrou com Eva, o que ele fez? Então, quando você vê pastores passando por esse lado, é o espírito da serpente que está nele. O espírito do oportunista. O Espírito Santo, ele está aqui para nos moldar.